todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amanso e eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o assunto de hoje nesse vídeo, nós vamos ver aqui no canal Assembleano Apologista, nós vamos ver referente à comunicação com os mortos. Será que o nosso Deus ele se agrada quando uma pessoa ela consulta os mortos? Quando um espírito desce numa pessoa, se manifesta numa pessoa e se passa como se fosse um parente, mentindo para aquela pessoa, dizendo que é um parente. E alguns eles usam até versículos da Bíblia para dizer que a Bíblia apoia esse tipo de coisa, comunicação com os mortos, consultar os guias. Eles usam 1 Samuel capítulo 28 e versículo 13, onde ali o Saul ele consultou uma pitonisa, consultou uma médium, né? Ele consultou uma mãe de santo. E nessa passagem aqui nós vemos que saiu alguns espíritos debaixo da terra, que eram demônios. E um daqueles espíritos, ele se personificou no profeta Samuel e disse que era o profeta Samuel enganando a Saul. E nós vemos que aquilo que ele falou, em parte isso era verdade, mas em parte era mentira. E nós vamos ver que Deus ele não se agradou daquilo, porque o nosso Deus ele não apoia falar com os mortos, se comunicar com os mortos. E nós vamos ver que um dos principais motivos, então, de Saul ele vir a falecer, nós vamos ver que foi só dele ter consultado essa médium, essa pitonisa, esse foi um dos principais motivos dele vir a falecer, daquela forma que ele morreu, através da sua própria espada. E nós vemos isso em 1 Crônicas, capítulo 10 e versículo 13, lá vai nos dizer que um dos principais motivos de Saul morrer foi por ele ter consultado essa pitonisa. Então nós vamos ver também, alguns podem usar até no Novo Testamento também o versículo lá em Mateus capítulo 17, versículo 3, onde nós vemos Moisés que havia falecido aparecer no Monte da Transfiguração juntamente com Elias falando com Jesus. Mas eu quero te dizer nesse vídeo que aquilo ali que aconteceu quando Moisés ele apareceu ali, além de ser uma visão, nós vemos ali também que ele estava falando com Jesus Deus. Ele não estava conversando com um homem normal como eu e você, mas ele estava falando com Jesus transfigurado. Jesus ele estava ali como Deus naquele momento, né? Então não tem como basear uma doutrina dessa que nós podemos falar com os mortos, sendo que não era um homem qualquer que estava falando com Moisés que havia falecido, mas era o próprio Jesus Cristo, Deus, que estava naquele momento falando ali com Moisés naquela visão. Então nós vamos olhar também que a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia ela não apoia a gente consultar os mortos. Nós vamos ver lá em Isaías capítulo 8, versículo 19, que nós não devemos conversar com os mortos. Nós vamos ver também lá em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 11, dizendo que nós não devemos comunicar com os mortos. Vamos ler lá primeiro o que fala em Isaías capítulo 8 e versículo 19. Isaías capítulo 8, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que childreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, mas interrogar-se-ão os mortos? Então está indagando aqui. Será que nós não iremos consultar o nosso Deus, mas iremos interrogar os mortos? Então fica claro aqui que a Bíblia não apoia a gente consultar os mortos, mas que nós devemos consultar ao nosso Deus. E vamos ler também lá o que fala em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 11. Deuteronômio capítulo 18 e versículo 11. Vamos ler também o versículo 10, o 11 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem cantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus
as lança fora de diante de ti. Olha aqui, então está dizendo que entre nós não poderá achar, né, encantador, né, nem mágico, nem quem consulte mortos. Entre nós não pode se achar quem consulta os mortos, pois isso, quem faz tal coisa, isso é abominação ao nosso Deus. Então fica bem claro aqui nesses versículos que a Bíblia ela não apoia e ela não ensina para nós consultarmos os mortos, mas pelo contrário, nós não devemos consultar os mortos, mas somente ao nosso Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor, e fiquem todos na paz do Senhor.